Irmãos, vamos orar, feche seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça. Vamos orar para que Deus fale comigo, para que Deus fale com você, através da mensagem desta manhã. Glória a Deus. Pai querido, graças te dou, Senhor, por esse momento tão abençoado na Tua presença, onde o Senhor já recebeu o nosso louvor, a nossa adoração, já está respondendo às nossas orações, ó Pai. Graças te damos, ó Deus. Que o Senhor continue falando comigo, falando com cada um de nós, através da Tua palavra, Senhor. E a Ti já damos toda a honra, todo louvor, toda a glória e toda a adoração. Repreendemos toda e qualquer ingerência do inimigo para impedir que entendamos aquilo que o Senhor quer falar conosco. E pedimos que o Teu Espírito Santo tenha essa liberdade de abrir nossa mente, o nosso coração, nosso entendimento, para viver a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, pega aí a sua Bíblia e vamos ler primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus, seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Glória a Deus. Irmãos, esse texto ele é fantástico. Eu não coloquei tema, mas eu estava pensando que isso aqui poderia ser um tema chamado de transformação ou metamorfose, tá? Porque o que nós vemos aqui é que a palavra nos diz aqui que Deus escolheu esses irmãos aqui de Tessalônica. Mas o que é interessante é que a Bíblia também diz que Deus também nos escolheu. Lá em João capítulo 15, verso 16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então o texto aqui diz que Deus escolheu aqui os Tessalonicenses. Olha aqui no versículo 4, dizendo assim, vamos lá, deixa eu ler aqui. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Eles foram escolhidos pelo Senhor, da mesma forma como nós também fomos escolhidos por Deus. E continuando aqui no versículo 5, olha o que diz aqui. Porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Como Deus escolheu aquele povo, então o que acontece? Paulo, Silvano e Timóteo, eles são chamados também por Deus para ir até a cidade de Tessalônica e pregar o Evangelho ali para aquelas pessoas. Então eles vão lá e pregam a palavra.
E essa palavra que chega ali no poder do Espírito Santo, ela toca naqueles corações, e aquelas pessoas então elas têm a conversão, uma transformação na vida delas, tá? Mas interessante que Paulo, ele apenas não prega a palavra ali. O que nós vemos é que ele ensina a palavra para aquelas pessoas. E nós estávamos ontem, nós não, né? A pastora Nil estava numa live ontem, e a pessoa estava dizendo o seguinte, que hoje em dia não basta você apenas pregar a palavra, não basta apenas evangelizar. Se você quer criar uma mudança, uma transformação, você precisa mudar a cultura daquele lugar, você precisa mudar a cultura daquela cidade, você precisa mudar a cultura do país, você precisa, na verdade, também mudar a cultura dentro da igreja. E aqui nós vemos que Paulo, ele fez exatamente isso, ele chega ali e ele prega a palavra, mas a Bíblia diz também que ele ensina a palavra, isso, ele discipula aquele povo e cria neles uma grande transformação ao ponto daquelas pessoas se tornarem imitadoras do apóstolo Paulo, imitadoras do Senhor Jesus. Na verdade, eles adquirem, eles recebem a cultura que estava na vida do apóstolo Paulo, e passam também a imitar o Senhor, assim como Paulo também imitava, porque Paulo diz: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava completamente determinado a levar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a pagar o preço pelo Evangelho, e essa cultura, quando Paulo ensina, ele, Silvano e Timóteo, ensina para esse povo, essa cultura então é assimilada por eles, e aí é onde vem essa metamorfose, essa transformação na mente, essa transformação também no coração e na vida de todos os tessalonicenses. É isso que Paulo faz naquele lugar. Paulo passou muito pouco tempo ali, mas o tempo que ele passou, ele se dedicou a criar uma transformação na cultura daquele lugar, na cultura daquele povo. O que nós aprendemos aqui é que nós também temos que ter uma transformação na nossa vida, uma metamorfose completa. Não basta apenas nós conhecermos o Senhor, nós precisamos também ter dentro de nós essa cultura do Evangelho, do cristianismo, de viver a verdade do Senhor, assim como também viveram aqui, ou tiveram na vida os tessalonicenses. Eles passam então a imitar, gente, imitar é fazer igual, ou quase igual, mas é do mesmo jeito, sei lá. Então eles passaram a imitar, ali Paulo, imitar também como viveu o Senhor Jesus Cristo. E aí, diante disso, queridos, nós vemos 5 atitudes, né, na transformação desses homens, dessas pessoas ali de Tessalônica. A primeira que nós vemos aqui é que eles se voltaram para Deus. Versículo 9. Olha o versículo 9 aqui. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. E como se voltaram para Deus. Isto é, eles passaram a olhar para Deus, começaram a enxergar a Deus. Isso fala também de arrependimento, tá? O Atos capítulo 3, 19 diz: arrependam-se, né? Arrependimento, e voltem-se para Deus. Eles voltaram para Deus, começaram a olhar para o Senhor, ter os olhos em Deus, tá? Então essa primeira atitude da transformação que eles tiveram. E é interessante que muitas vezes as pessoas, elas ouvem, elas recebem talvez a palavra entra nos ouvidos, mas elas não se voltam para Deus, elas acabam se voltando para si mesmos. Muita gente acaba chegando na igreja, ouvindo uma palavra, não para se voltar a Deus, mas para voltar-se a si mesmo, para buscar os seus privilégios, né? Para que algumas coisas sejam transformadas na vida delas. Mas elas esquecem que, em primeiro lugar, elas precisam se voltar para Deus e não se voltar para si mesmo.
Mas e os Tessalonicenses, aqui a palavra diz que mesmo em meio a sofrimento, eles se voltaram para Deus. É claro que Deus, quando ele entra na vida da pessoa, ele começa a trazer uma transformação, ele começa a trazer uma mudança completa. Ele transforma o lar, transforma a família, as casas, ele transforma tudo. Ele traz paz, ele traz alegria. Mas o foco aqui não é buscar essas coisas, o foco aqui é buscar a Deus, é se voltar para Deus. Aí Deus começa a trazer essa transformação na vida do homem. Mas quando ele passa a ouvir a mensagem, mas buscar voltar-se a si mesmo, as coisas não mudam na vida dele. Não há transformação, não há vitória, não há alegria. Mas quando ele passa, querido, a olhar para o Senhor, a se voltar para Deus, aí é Deus que começa a fazer as coisas, é Deus que começa a transformar. É que diz que eles se voltaram para Deus. Segunda a transformação aqui deles, aqui a atitude deles, né? Segunda atitude através da transformação, foi que eles abandonaram os ídolos. No versículo 9 ainda diz isso: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Eles abandonaram a idolatria, deixaram de andar atrás dos ídolos. É uma coisa muito importante para nós entender isso, porque a Bíblia diz que você se torna parecido com aquilo que você adora. Se você passa a adorar alguém, você se torna parecido com aquela pessoa. Se você começa a adorar uma imagem, acho que você começa a ficar parecido com aquela imagem. É assim que funciona, você se torna parecido. Mas eles não, eles abandonaram os ídolos e se voltaram para Deus. Eles começaram então a se tornar parecidos com o Senhor, ao ponto que nós vimos aqui, a se tornar imitadores do Senhor, imitadores do apóstolo Paulo, porque eles deixaram os ídolos. Olha no branco dos meus olhos, é importante que você tenha os olhos para Deus, os olhos para Jesus, os olhos para a palavra, e que você deixe o Espírito Santo regar a sua vida, inundar a sua vida, para que você possa manifestar essa palavra, para que você possa mostrar com quem você se parece. Cuidado com o que você adora. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida é um ídolo que você está adorando. Coloque Deus acima de tudo. Jesus disse que nós temos que amá-lo mais do que pai, do que mãe, do que filhos, do que qualquer coisa. Porque quando nós fazemos assim, nós nos tornamos parecidos com Ele. E foi o que estava acontecendo aqui com os Tessalonicenses. A terceira atitude que advém dessa transformação aqui, é que eles passaram então a servir o Senhor. Olha lá o final do verso 9. Receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha que coisa tremenda, essa transformação, essa metamorfose que houve na vida deles, faz com que eles aqui então começam a ter a atitude de servos, atitude de servir o Senhor Jesus Cristo. A própria palavra diz que maior é aquele que serve, e eles passaram a se parecer com Jesus, a imitar o apóstolo Paulo, e passaram também a servir, a dar um serviço para o Senhor. E a pergunta que eu faço é o seguinte: o que temos visto muitas vezes hoje na igreja? E quando eu falo igreja, queridos, olha aqui para mim, não estou falando da Igreja Batista das Nações, eu estou falando da igreja como um todo. As pessoas têm perdido aquele coração de servos, aquele coração de servir ao Senhor, aquele coração de se entregar ao Senhor, de fazer a obra de Deus independente de qualquer coisa. Ele quer simplesmente servir. Deus, o que eu faço?
O que eu posso fazer? Eu quero fazer alguma coisa para ti. Quero levar a palavra, pregar a palavra, quero ensinar, mas eu quero servir ao Senhor. Eu não quero ser um cristão que simplesmente ouve a palavra, diz que se converteu, mas não faz absolutamente nada. A Bíblia diz que eles passaram a servir. Eles voltaram para Deus, eles abandonaram os ídolos e passaram a servir ao Senhor. Antes, provavelmente, eles serviam os ídolos, mas agora eles servem ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. A quarta transformação, a quarta atitude, na verdade, que advém da transformação, é que eles viveram também na expectativa, repete comigo aqui, ó, expectativa da volta do Senhor. Olha aqui, a fim de ser, verso 10 agora, verso final do 9 e 10, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho. Olha a atitude deles aqui, isso é conversão, isso é transformação, isso é metamorfose na mente, no coração. Agora eles não vivem mais com expectativa naquilo que o mundo pode oferecer, não tem mais expectativa naquilo que as pessoas possam oferecer para eles, mas eles vivem na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, na volta de Cristo. É esse o pensamento deles, é o desejo deles, é o coração deles. Nós vivemos muitas vezes na expectativa daquilo que nós possamos conquistar, o que as pessoas podem nos dar, o que as pessoas podem nos oferecer. Mas eles viviam na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, talvez alguns possam estar dizendo, Jesus está demorando muito. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não depende daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Depende da verdade, depende daquilo que a palavra diz, que Jesus Cristo, Ele voltará. Jesus vem, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode demorar um tempo, mas Ele vem para buscar a sua igreja, e a sua igreja precisa viver da maneira que esses irmãos de Tessalônica estavam vivendo, na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, aleluias. E é uma coisa interessante aqui também, aqui no versículo 7, vamos ler o versículo 7 aqui, o que diz aqui: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Irmãos, o que nós vemos aqui então, é que agora, eles se tornam modelos, não apenas exemplos, mas modelos a ser seguidos. Olha que coisa tremenda. E eles não ouviram a mensagem muito tempo, não. Foi pouco tempo. Eu vi alguém dizendo que Paulo ficou ali 15 dias. Eu não sei se é isso, eu não fui a fundo para ver isso. Mas você imagina que foi muito pouco tempo que Paulo passou ali pregando e ensinando o Evangelho, mas essa transformação que houve na vida deles, fez com que eles se tornassem não apenas crentes, mas que eles se tornassem modelos. Modelos para quem? Para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Igrejas muito mais antigas agora deveriam olhar para eles assim e falar, puxa, eles são nosso modelo de cristãos. E nós precisamos também da mesma forma nos transformar em modelos. Amém? Que bênção se alguém olhar para você e falar assim, poxa, aquele crente é um modelo para mim. Eu quero ser igual a ele. Quero imitar esse camarada aqui. Você vê que primeiro eles imitaram a Paulo e ao Senhor. Agora as pessoas estavam imitando a eles. É assim que tem que funcionar. Essa questão do discipulado é levar as pessoas a serem nossas imitadoras, mas não só nossas, mas do Senhor também, porque o texto quando diz lá que eles se tornaram imitadores deles, né, de Paulo, de Silvano e de Timóteo e do Senhor, olha onde Paulo levou no seu discipulado,
para que eles se tornassem imitadores do Senhor, mas para serem imitadores do Senhor, passaram pelo processo de Paulo, Silvano e Timóteo, e agora eles se tornam uma coisa tremenda, modelos. Olha no branco dos meus olhos, que a Igreja Batista das Nações se torne modelo para toda a comunidade. Essas atitudes se deram por iniciativa própria. Eu gosto disso aqui, gente. Olha o verso 8 aqui. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E partindo de vocês, quer dizer, o evangelho partiu deles para Macedônia, também Acaia ali. Mas eu gosto de usar aqui uma outra ideia. Eu não fui olhar no original, mas eu gosto de usar uma ideia aqui, o seguinte: partindo de vocês, quer dizer, Paulo, Silvano e Timóteo, eles não estavam mais ali em Tessalônica, não precisaram ficar impulsionando-os. Naquele tempo, querido, não tinha WhatsApp, não tinha live, não tinha internet. Tinha carta, mas a carta demorava muito para chegar. Não dava para ligar, para falar, para conversar ao vivo. Então aqui Paulo já tinha saído dali, foi perseguido, ele saiu dali. E aí, o que acontece? Os cristãos, Paulo não está, mas eles não pararam. Eles não se acomodaram. Eles não se acovardaram. A palavra diz aqui que partiu deles essa iniciativa de pregar o evangelho, de servir ao Senhor, de andar com o Senhor. Eles tiveram a iniciativa. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estavam comprometidos com o evangelho. Eles haviam aqui se tornado verdadeiros cristãos. Houve uma transformação, uma metamorfose. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui num texto da Bíblia, em Romanos 12, que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Houve uma transformação na vida deles aqui, e eles passam então por iniciativa, fazer a obra do Senhor, cumprindo os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mesmo em meio a lutas e dificuldades. Irmãos, para que tudo isso acontecesse na vida deles, 3 fatores são importantes. Vou mostrar para vocês aqui, no verso 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. 3 coisas importantes na vida deles aqui aconteceu, depois que Paulo, Timóteo e Silvano passaram por lá. Eles tiveram fé, eles tiveram amor, eles tiveram esperança. A conversão traz para aqueles homens ali a fé no Senhor, a fé em Jesus. Eles passaram a crer de verdade no Senhor Jesus Cristo. Não foi uma fé que apenas para receber alguma coisa, mas uma fé no Senhor, naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez, para resgatar e transformar o homem. Eles tiveram outra coisa aqui, amor pelo Senhor, amor por Deus, amor pela palavra de Deus, que redundou em amor pelas pessoas, para que eles pudessem levar e pregar esse mesmo evangelho, para que tivessem a mesma coisa que eles também tiveram. E a esperança de um dia se encontrar com Jesus, a esperança de um dia também estar no céu. 3 fatores fantásticos aqui: fé, amor
e esperança. Nós devemos carregar em nossa vida essas três verdades: fé, a fé que eu vou viver com o Senhor, a fé que um dia estarei com Cristo, a fé que Jesus vem nos buscar, fé, a esperança e o amor. Mas eu quero concluir aqui com o seguinte: Paulo, quando ele começa aqui, ele diz assim: lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Olha que interessante aqui, eu quero encerrar com isso aqui. Paulo diz assim, eu vou ter, lembramos, todos os dias, isto é, continuamente. Aonde que ele lembra isso? Diante de Deus, diante do Pai, o que vocês têm demonstrado. Irmãos, o que é que eles têm demonstrado? Por quê? Fé, amor e esperança é algo interno, é algo que está lá dentro. Mas o que está lá dentro tem que refletir também do lado de fora, para que as pessoas veem. E Paulo está dizendo: o que vocês têm mostrado, o que vocês têm demonstrado, o que a gente vê, o que a gente enxerga na vida de vocês, o que o Evangelho fez na vida de vocês, essa transformação interna gerou naquilo que nós vemos hoje através da vida de vocês. Paulo diz: vocês têm demonstrado trabalho, vocês têm demonstrado esforço, e vocês têm demonstrado perseverança. Três coisas que eles demonstravam, que as pessoas podiam ver. Primeira delas, trabalho. Tem muita gente que se converte e não faz mais nada. O Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, que pelas obras eu te mostrarei a minha fé. E obra fala de trabalho, trabalho do reino, trabalho para o Senhor, servindo ao Senhor. A salvação é pela fé. Mas quando eu me converto, aqui diz que a fé deles gerou trabalho, trabalhando para Deus, servindo a Deus. Irmãos, a nossa alegria, na verdade, está em servir a Deus, em trabalhar para o Senhor. Nossa alegria não está em receber, nossa alegria está em dar. A palavra diz isso, que o melhor é dar do que receber. E aqui diz assim: olha, eu lembro diante de Deus o trabalho de vocês. Mas eles não só trabalhavam, não, eles se esforçavam. Tinha esforço da parte deles, né? Por causa desse amor para com o Senhor, eles se esforçavam em trabalhar para Deus, porque eu sei que muitas vezes se está cansado, há situações adversas, mas há um esforço. Eu vejo aqui na igreja muitas pessoas servindo a Deus, trabalhando para o Senhor, e muitas vezes com esforço. Às vezes não tem tempo, mas acha tempo. Às vezes está cansado, mas no Senhor encontra descanso, quando se esforça. A dedicação. Por quê? Porque quando há uma conversão, você paga o preço. Paulo diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Diz: olha, fui perseguido, maltratado, açoitado, preso, acorrentado, já sofri naufrágio, todo quanto é coisa, mas pesa sobre mim uma preocupação com as igrejas. Ele diz: se você tiver alguém fraco, como é que eu vou ficar bem? Então há esforço da parte. Ele: olha, há muitas tribulações que vêm sobre a minha vida, mas eu não posso parar, eu tenho que me esforçar. E é isso que Paulo transmitiu também para os Tessalonicenses aqui. Eles passaram a imitar Paulo, se esforçando, e perseverança. Outra coisa que eles demonstravam ali, perseverança. Por que que demonstravam perseverança? E por que sabiam que estavam demonstrando perseverança? Por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa da tribulação. Eles então ali não desistiam, mas perseveravam, aguardando a volta do Senhor Jesus e servindo ao Senhor. Irmãos,
Mesmo que nós passemos agora por momentos de dificuldade, através do que está acontecendo no país e no mundo, muitos acabam sofrendo por causa de tudo isso. Mas uma coisa é perseverança, perseverar no Senhor Jesus. Não é porque vem lutas dentro de casa, não é porque vem lutas no trabalho, não é porque vem lutas na rua, não é porque vem lutas na sociedade que nós vamos desistir. Não, nós perseveramos no Senhor Jesus Cristo, nós perseveramos na palavra, nós perseveramos no Senhor, porque nós somos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Essas 3 atitudes deles apareciam, era vista, e Paulo diz aqui: eu lembro isso diante de Deus, todos os dias, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus por essa palavra. O que você aprendeu por essa palavra, com essa palavra? Eu quero que você pegue essa palavra e comece a colocar em prática na sua vida. É pagando o preço de investir no reino com a sua vida, trabalhando para o Senhor. É investir no reino através das suas orações, é orar pela igreja, é interceder pela igreja, é interceder pelos irmãos. Às vezes você precisa se esforçar para orar porque você está cansado, porque você está passando por dificuldades ou lutas, mas você tem que orar. É investir financeiramente no reino. Às vezes a igreja deixa de investir, não estou dizendo que seja o seu caso, mas as pessoas param de investir, e às vezes tem que ter esforço para investir no reino também, financeiramente também. Há missionários no campo, a igreja agora, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Aí eles pensam assim, o diabo pensa assim: agora eu vou fechar os templos, eu vou deixar participar apenas 30%, 50%, eu vou parar a igreja. Mas não vai parar, por quê? Porque a igreja está lá investindo financeiramente, a igreja está lá fazendo seus cultos online, alcançando muito mais gente do que alcançava antes. Por isso é um desafio para você. Eles se esforçavam ali diante de lutas e dificuldades, para ir lá pregar o evangelho, e poderiam ser perseguidos. Hoje eu quero desafiar você. Essa semana nós vamos mandar um link para você, um link não, um convite lá. Se você receber um convite, você vai pegar esse convite, e quando sair o link dos cultos, você vai mandar para 10, para 20, para 30 pessoas. Não, é esforço, mas não é tanto. Você vai sentar na frente do seu computador, você vai pegar o seu celular, e vai pegar todos os seus amigos e vai enviar, e você vai pensar assim: ah, mas aquele ali nunca vai se converter. Ele nunca vai se converter se a palavra não chegar no coração dele, se a palavra não chegar aos ouvidos dele. Quando você for fazer a sua célula, pega o link lá da sua célula, envia para as pessoas. Envia para as pessoas. Ah, e aliás, olha o esforço deles, a fé, a esperança, o trabalho, a dedicação, perseverança deles ali. Irmão, olha para mim aqui. Vá e participe da sua célula. Qual é o esforço que você tem que fazer para participar da célula? É abrir o seu celular aonde você estiver e pegar o link e participar com os irmãos. Qual é o esforço que você tem? É sentar em frente do computador na sua casa com um lanche do lado e participar da célula online. Nós precisamos fazer a diferença, querido. Fazer a diferença. Se o diabo acha que ele complicou, ele está facilitando a penetração do evangelho no mundo inteiro. Porque Deus, Ele traz as estratégias, mas Ele dá a estratégia e fala assim: agora é com vocês, vá e faça. Os tessalonicenses eram lembrados por Paulo todos os dias diante do Senhor, por causa do trabalho, por causa do esforço e por causa da perseverança. Que essa verdade seja dita
para nós também. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos agora, feche seus olhos nesse momento. Nós vamos já encerrar com uma adoração. Nós vamos louvar ao Senhor ainda. Aleluias. O grupo de louvor já está subindo. Aleluias. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, esteja te desafiando agora a ter essa metamorfose. Eles tiveram uma transformação completa, uma metamorfose completa. E eu quero fazer uma pergunta para você: você já sofreu essa metamorfose? Ou você ainda está no casulo? Ou você ainda está no casulo? Se você está no casulo, já é uma grande bênção. Deixe o processo acontecer na sua vida. Deixe o processo acontecer na sua vida, que você vai sair transformado, como servo útil ao Senhor, para exaltar, para glorificar o nome dEle. Aleluias. Pai querido, graças te dou, Senhor, pela vida de cada pessoa, pela vida de cada irmão que está ouvindo esta mensagem. Espírito Santo, entre agora nesta casa, nesta família, e faz uma transformação completa. Renova as forças, renova a alegria, renova a fé, renova o amor, renova a esperança, para que eles tenham uma vida de trabalho para o Senhor, de esforço para o Senhor e de perseverança, mesmo em meio a lutas e dificuldades. Aleluias. Eu quero falar com você ainda, se você não entregou sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que Jesus, Ele te ama, e que Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. E se você deseja se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Jesus, abandonar os ídolos e servir ao Senhor, como fez esses homens aqui, essas pessoas de Tessalônica, eu quero desafiar você a fazer uma oração comigo aí aonde você está, e o amor de Deus vai te alcançar, aonde você está, aonde você estiver. Repita comigo assim essa oração: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Eu abro a porta da minha vida, e eu te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida. Amém e amém. Pai querido, abençoa essa vida, Senhor, que entregou-se para Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode também, querido, se você entregou sua vida para Jesus, coloque os seus dados aí no QR Code, amém? Nós vamos receber aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue, me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou para sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente, me sinto
tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. 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 Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontrei em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão amado por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Meu prazer é te adorar. Meu prazer é te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Sempre me abraça. Aleluias. Glória a Deus. Amém. O amor de Deus nunca falha. Sexta-feira às 20 horas. Sexta-feira às 20 horas. Culto de adoração online. Amém. Você vai receber o link e participar conosco aí de uma adoração, grande adoração ao Senhor. Aleluias. Levante sua mão para o Pai.
Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão preciosa na Tua presença. Pai querido, que o Teu amor permaneça sobre nós, que vivamos em comunhão contigo, Senhor, que estejamos sendo guiados todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Um dia abençoado, uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.